automobile in America, chromium steel in America, wires for wheel in America, very big deal in America. Olá, Saboreando Música de hoje é sobre a música de Leonard Bernstein, um compositor e intérprete que viveu no meados do século XX, e para comentar sobre Leonard Bernstein trouxe aqui talvez uma das mentes musicais mais brilhantes do Brasil, que é o maestro Ricardo Prado, que tem um prazer enorme de abrir esse programa com ele. Ele é profundo conhecedor sobre Leonard Bernstein, estudou com ele, trabalhou com ele. E conta um pouquinho sobre a tua empatia com ele e o que Bernstein significou na tua formação e na história da música, né? Marcelo, obrigado por essa oportunidade de estar aqui com você, conversando sobre essa personalidade da música e das artes e do pensamento do século XX, né? Acho que eu não consigo entender Bernstein apenas como músico. Eu acho que Bernstein foi um pensador, né? Alguém que usou a música para falar ao mundo sobre coisas importantes para o mundo, né? E eu conheci Bernstein na década de 1980, apresentado por um querido amigo, um grande regente chamado Ivan Fischer, um húngaro brilhantíssimo, uma grande personalidade musical, um grande talento musical, que me apresentou a Bernstein, achando que eu tinha, evidentemente, tudo a aprender com ele, muito a aprender com ele, mas que nós tínhamos uma identidade pela importância que nós dávamos ao pensamento, quer dizer, ao entendimento de que música é uma forma de perceber o mundo, de expressar o mundo. Não é apenas uma combinação sonora e silenciosa, uma alternância entre som e silêncio, formando algum sentido poético. É uma maneira de compreender o mundo. E ele nos apresentou em Nova York. Eu quase que pedi a ele, mas ele era uma pessoa tão generosa que ele não chegou, ele não me deixou chegar a pedir. Na hora que eu comecei a sugerir que eu queria ter a oportunidade de estudar com ele disse, você vem aqui em casa e vamos trabalhar juntos, e vamos conversar, e vamos aprender, e vamos aprender juntos. Ele tinha uma coisa que ele sempre falava a respeito do termo alemão, que eu que não falo alemão, não sei dizer isso. Em alemão, a palavra que significa ensinar também significa aprender. Tem a mesma raiz. Uhum. Né? Então, que quando a gente ensina, a gente aprende. E quando a gente aprende, a gente ensina. Né? E ele imediatamente falou nisso e disse, não, claro, eu estou gostando da nossa conversa, vamos ter aulas, sim, vamos aprender e ensinar juntos um ao outro. E aí eu tive uma série de encontros com ele que duraram alguns anos, sempre aprendendo muito. Né? Isso já vai fase final da vida dele, né? Isso foi a partir de 1984, 85. Então, e isso já tinha. Foi até 88, 89. Interessante, da minha visão sobre o Bernstein, que não tive contato com ele, a visão do mundo dele, um mundo bem atípico e que formou as cabeças musicais da nossa geração. Então, sempre foi como ele trabalhou a dualidade, né? Então ele tinha dualidades totalmente opostas que ele fazia congregar para o bem e convergir para o bem e para a evolução, né? A vida dele caiu no colo dele, né? Uma vez veio Bruno Walter reger a Sinfônica de Nova York e ele passou mal, se adoeceu. A Filarmônica, né? Filarmônica de Nova York. Isso. E aí chamaram Bernstein para substituir o grande Bruno Walter, imagina, que tinha sido a secla do próprio Mahler lá. Então ele tinha que reger Mahler no lugar do Bruno Walter. E aí ele se preparou, quer dizer, ele era um cara super preparado, né? Então ele aproveitou essa oportunidade que ele tinha para se
para o mundo poder ver ele. Até lá, ele era totalmente conhecido na terra dele, nos Estados Unidos, né? Ele era muito jovem ainda, né? Isso aconteceu, ele era ainda muito jovem, 20 e poucos anos. E eu acho que você levantou uma coisa importante, né? É o fato de que ele estava preparado. Assim, a oportunidade não seria a oportunidade se ele não tivesse preparado para ela. Né? A sorte acontece quando a gente se prepara para a sorte. Então, esse Bernstein que inesperadamente sobe ao palco substituindo o Bruno Walter, né? E que brilha, que o crítico de Nova York pergunta de onde tinha vindo aquilo, quer dizer, que fenômeno era aquele, que jovem era, que garoto era aquele, que de repente sobe à frente da orquestra e brilha daquela maneira. Né? Aquilo era, ele chegou como fenômeno. A primeira vez que ele chamou a atenção foi já na categoria do fenômeno. Que fenômeno é esse? Né? Então, esse é o fenômeno de quem estava preparado. Né? Esse garoto vinha desde Boston, né, se preparando para ser um grande músico. Né? Desde as aulas de piano, desde da sua formação já em regência, primeiro com Fritz Reiner, um grande regente húngaro, né? Depois com Kusevitsky, que também foi professor do nosso Eleazar de Carvalho, nosso grande mestre brasileiro da regência. Né? Bernstein, como estudioso, como estudante, como aluno de filosofia em Harvard, quer dizer, esse sujeito estava se preparando para uma ocasião. Né? Ele talvez não esperasse que a ocasião viesse tão rápido, tão cedo, que ele conseguisse um resultado tão fenomenal. E ele também quase pediu a Deus, né? Porque para ele reger pela primeira vez Mahler, que era um ídolo, né? Eu tenho alguns DVDs que tem os filhos do Bernstein falando. E se você quisesse elogiar meu pai, dizia, você tinha que chamar que ele era o segundo Mahler. Porque ele era como se fosse um ícone, né? Para o próprio Bernstein, né? A dualidade que que Bernstein conseguiu administrar a vida inteira, Mahler não conseguiu, né? A gente vai passar como um exemplo de Mahler o início da primeira sinfonia. Então, a primeira sinfonia de Mahler, que Bernstein soube magistralmente interpretar, que ele sentia aquilo profundamente, né? Na primeira sinfonia, Mahler primeiro ele assinou um contrato em Leipzig que ele não podia reger as próprias obras. E ele fez nas férias a primeira sinfonia e trouxe depois, e o povo não gostou daquela música, achava que era coisa de louco, né? Mas tinha que entender o que ele estava passando com aquilo. Então ele tinha memórias de infância, que ele era um garoto antes dos 10 anos, né? E o pai morava numa aldeia, o pai trabalhava na taverna, ele ouvia a música da taverna o dia inteiro, foi passear na floresta perto com o filho, e o pai esqueceu de alguma coisa e falou para o filho, me espera aqui num canto que eu vou lá resolver o negócio e já volto. E o cara esqueceu de voltar e deixou Mahler, pequeno, esperando na floresta. Quando ele se lembrou, o pai voltou correndo, pensando que ia encontrar o filho aos prantos, encontrou Mahler maravilhado com todos aqueles sons da floresta, muito melhores e muito mais agradáveis para o Mahler do que o ambiente na aldeia. Então isso ele passa na primeira sinfonia e magistralmente Bernstein sabe interpretar isso muito bem. Então talvez Bernstein foi um grande compositor, mas começou com um grande intérprete de Mahler e depois seguiu. Você apontou algumas coisas muito importantes. Quer dizer, gostei muito de ouvir você apontar, de você lembrar, né, de como a dualidade é uma coisa que marca essas duas personalidades. Né? Como Bernstein é um homem marcado por dualidade, algumas delas personalidades dele, da alma, do psiquismo, dos sentimentos dele, da história de vida dele, e outras trazidas a ele pelo mundo. Né? E de como ele transforma isso numa potência, né? numa coisa que é a favor da vida dele. E como você lembrou, Mahler não consegue isso. Né? Mahler
também é um homem marcado por dualidades e não tem o mesmo sucesso. Não soube administrar. Não sabe administrar isso Essa como em prol como da profissão Bernstein. dele. Bernstein não. A primeira, eu acho que é essa que você já apontou, né? A dualidade entre o regente, as exigências da regência e as exigências do compositor, né? Mahler estava sempre dividido com isso. Mahler estava sempre precisando reger. Tá? Foi um dos maiores regentes da história da regência, né? Um homem que mudou a concepção de regência, né? Nos legou, né? Uma concepção de regência, técnicas de regência, que o mundo desconhecia antes dele. Ele criou soluções de regência. Tá? Da mesma forma como tempos depois, meio século depois, Bernstein também faria. Mas essa dualidade em Bernstein, entre o compositor e o regente, é muito melhor administrada do que foi por Mahler. Né? E eu sempre, existem muitos documentários, você conhece isso certamente melhor do que eu, existem muitos documentários em que Bernstein comenta sobre isso, né? Em que ele aponta essa dificuldade de Mahler entre o compositor e o regente, como ele era um regente sempre ocupadíssimo, sempre muito solicitado, né? Mas tendo que fazer o compositor esperar pelo momento em que no verão ele poderia finalmente se recolher e finalmente compor, que era o que Mahler mais queria fazer, né? E acho muito importante, Marcelo, o que você lembrou sobre essa chegada de Bernstein a Viena para reger a orquestra que foi de Mahler, né? A íntegra de Mahler, né? Quer dizer, a integral, o conjunto das 9 sinfonias de Mahler, a 10ª de Mahler, que Mahler não concluiu, Bernstein não aceitava como uma sinfonia de Mahler, né? Porque ela só foi concluída depois por outros músicos, por outros compositores. Então ele rejeitava, ele não incluiu a gravação da 10ª no conjunto, nesses ciclos que ele fez. Ele fez 3 grandes ciclos, né? Um ali na década de 60, no início da década de 60, um outro na década de 70, junto com televisão, que já foi gravado para televisão, e finalmente um outro na década de 80. E quando ele chega a Viena, a cidade onde Mahler se consagrou, a cidade que deveria se considerar quase que um berço de Mahler, quase que a casa de Mahler, embora ele não fosse nascido em Viena, ele era tcheco. Né? Bernstein sabe muito mais sobre Mahler do que os vienenses. Né? Isso também foi um choque, né? Esse foi o choque. O pessoal da orquestra tem que admitir que um americano que eles não conheciam veio e vai ensinar para a gente sobre Mahler. E isso foi interessante, porque existe um choque aí, e Bernstein posicionou os músicos exatamente no documentário que ele mostra o ensaio. No primeiro minuto, ele já interrompe o início da primeira sinfonia e diz: vocês não estão tocando Mahler. Todo mundo aqui é burocrático, você está tocando qualquer coisa, olhando a partitura e tocando. Vocês têm que sentir o que Mahler quis dizer com aquilo. Então, cada músico precisa entender que é o garoto perdido na floresta que dá mais valor aos sons que vêm dos animais, e tem um cuco especial, etc., do que os sons que vêm da taberna do pai, que ele não tinha nenhum apreço, e do quartel. Então, isso tudo você escuta no primeiro minuto da primeira sinfonia. E é isso que é interessante. Vamos ouvir esse pedaço para a gente poder ver como Bernstein cativou a Filarmônica de Viena para eles poderem tocar o que foi Mahler, né? O que Mahler quis dizer. Isso cativou e controlou a Filarmônica de Viena ali na mão para fazer a música que ele queria fazer. Muito bacana. Vamos ouvir então o trecho da primeira sinfonia.
Maravilhosa essa interpretação do Bernstein, né? Como ele Incrível. sentiu a filosofia, o que Mahler queria dizer com o início da primeira sinfonia, né? É maravilhoso, né? É. É maravilhoso. Tem uma coisa nessa interpretação dele que sempre me chama atenção, porque na indicação... Porque essa era uma das questões dele Mahler, como compositor e regente. As partituras, né? O lugar onde ele compõe é o tempo todo cheio de indicações. Ele o tempo todo dá indicações. Ah? Essa é uma das marcas da composição de Mahler, né? É colocar lá na sua escrita uma porção de indicações, não só de andamento, da velocidade da música, mas também indicações de interpretação, né? Como é que aquilo deve ser interpretado. Na abertura, nesse primeiro movimento, há duas indicações, né? Uma indicação de velocidade, de andamento, que é langsam, né? Que é devagar, sem correr, né? Mas há uma outra que diz contido. Contido não tem nada a ver, não há aula de música onde alguém ensine alguém qual é o andamento de contido. Contido é uma interpretação, contido é um sentimento, né? Contido é como ele quer que eu sinta aquilo que ele sentia, que ele quer que eu perceba aquilo que aquele menino Mahler sentia lá na floresta, encantado com os pássaros, com os ruídos da floresta, como você lembrou. E a fama de Bernstein é a daquele sujeito que não sabe ser contido. Né? É do sujeito sempre exagerado, sempre meio quase que histriônico, quase que gaiato, que dança na frente da orquestra, que dá pulinhos. Ele é sempre criticado por isso, ridicularizado por isso. E, no entanto, é o cara que melhor compreendeu a contenção de Wagner, que é de Mahler, que é uma contenção memorial do menino na floresta, né? Uma contenção introspectiva, exatamente. Nunca foi. E isso, Marcel, me parece que aponta para uma dualidade, uma daquelas dualidades que você lembrou no início, que é uma dualidade importante em Bernstein, que é como é que esse sujeito tão ligeiro, tão americano, né? É o sujeito que chega em Viena, diante da grande orquestra, diante de alguns dos melhores músicos do mundo, e pela sua consistência, né, impõe a eles uma disciplina que não é a disciplina da autoridade hierárquica, né, do mando. É a disciplina de quem sabe mais do que eles, né, de quem estudou mais, de quem aparentemente ligeiro, né, na verdade tem uma consistência intelectual, técnica, musical, histórica, filosófica, psicológica, emocional a respeito de Mahler, que eles ali não têm. Né? Então, essa imposição deles sobre a tradição da orquestra, que foi a orquestra de Mahler, a orquestra da Grande Viena, a orquestra que é a orquestra da Ópera de Viena, a orquestra independente, né? Os músicos são os donos da Filarmônica de Viena. Né? Ele chega ali e se impõe, como você lembrou, no primeiro minuto, pela consistência. Né? Essa é uma dualidade importante, daquelas que você tinha. Tinha esse fedelho que vem ensinar a exatamente. A nossa tradição, a nossa cultura, nosso tudo. Né? Nosso tudo. Muito interessante também, na primeira sinfonia, é o terceiro movimento, né, que ele começa a dissecar com uma melodia de Frère Jacques, né, e mostra a dualidade do Bernstein nesse negócio da espiritualidade. Né? Ele sempre foi um judeu ativo, né, sempre colabora muito com o judaísmo e tudo mais, mas tem fases da vida dele em que ele se considerava um ateu, ele tinha uma visão de mundo diferente do pontual do judaísmo, e isso ele passa na primeira sinfonia dele, né? Sobre esse terceiro movimento, tem muito a ver sobre a filosofia de Bernstein, sobre a vida, a espiritualidade do mundo em geral, né? Eu tenho uma memória do Bernstein, uma imagem dele, de um homem sempre intensamente espiritualizado. Assim, eu imagino, eu acredito que ele tenha tido crises religiosas, de oposição ao judaísmo, de oposição a algum entendimento do judaísmo, né? Mas eu não consigo imaginar Bernstein não sendo judeu, assim, não sendo
o tempo todo judeu, né? Não olhando para o mundo sem um olhar judaico, mesmo que eventualmente ele estivesse em discordância com alguma posição religiosa ou política, Da ideológica, liturgia. ou da liturgia, sem né? dúvida. Mas ele talvez não fosse um homem de seguir o tempo todo, disciplinadamente, o preceito da liturgia judaica, mas era um homem profundo, intensamente religioso, além de ser um homem da causa judaica, né? Bernstein foi considerado herói em Israel, ele regeu na frente de batalha. Você conhece essa história melhor do que eu. Essa história é impressionante, né? Na Guerra de 48, em que Israel se tornou país, ele foi com a Filarmônica de Israel, que naquela época era a Filarmônica da Palestina, com os músicos, tocar para os soldados na frente de batalha. E tem assim, descrições que os egípcios se impressionaram com isso e ficaram mais tranquilinhos depois que ouviram, que estavam vendo que os caras estavam no concerto. Debaixo de bombas e tal, ele parou para fazer um concerto para os soldados. Tem fotos desse período. Mas esse negócio de Frère Jacques mostra muito da abertura espiritual que ele tinha. Como Bernstein conseguiu interpretar bem Mahler, que colocou um negócio totalmente, que na época não foi entendido, mas Bernstein entendeu muito bem essa dualidade de Mahler para poder transformar isso nessa gravação. Eu acho que esse terceiro movimento da primeira de Mahler é um retrato muito importante da alma mahleriana, assim, do sentimento de Mahler, né, por muitos aspectos, né? O primeiro você já levantou, assim, como é que essa memória, como é que a infância, como é que os traumas de infância, as lembranças boas ou mais da infância, marcam Mahler para sempre, né? Ele é um homem sempre em diálogo com esse menino que ele foi um dia. Tá? O menino Mahler nunca se afasta do homem Mahler, né? Ele está de mão dada com ele próprio, o menino, pela vida fora. Tá? E nesse momento, nesse terceiro movimento, a gente tem uma marcha fúnebre, uma coisa pesada, começa com os tímpanos, tá? O solo o tema é estranhamente apresentado por um contrabaixo, que rarissimamente é um instrumento solista numa orquestra, muito raramente. Tá? O contrabaixo é sempre um instrumento de apoio da orquestra, base da orquestra, junto com os tímpanos. Mahler os coloca solista, como a voz, a primeira voz dessa memória. Né? E essa memória é, ao mesmo tempo, uma cantiga infantil, Frère Jacques. Uma cantiga alegre, né? Frère Jacques, é alegre. Só que Mahler coloca isso em tom menor, né? Ele entristece esse Frère Jacques. A outra coisa que ele faz é essa canção de ninar, essa canção infantil, não é de ninar, que ele lembra como uma memória que ele entristece, como uma canção que ele entristece, é uma canção que fala do padre Jacques, que vai tocar as matinas. Né? Isso é uma canção infantil, mas que tem uma letra, um conteúdo católico. Cristão. Ele transforma isso numa canção judaica. Né? Eu só queria lembrar o seguinte, eu sou católico, eu não sou judeu. Né? Eu estou falando isso tudo por amor a Mahler e por amor a Bernstein. Né? Não estou fazendo uma defesa do judaísmo, estou fazendo uma defesa deles dois, né? E da importância que o judaísmo tem para os dois. Então, olha quanta dualidade em Mahler. Né? A infância alegre fica triste, a canção católica vira judaica. Só que, ao ficar judaica, ela encontra alegria. Essa canção judaica, extraída de uma tristeza memorial do Frère Jacques, é uma canção judaica alegre. Parece um casamento judeu. Para mim, a imagem da canção judaica alegre é a imagem, a memória dos meus amigos judeus casando.
Olha quanta dualidade. E é isso que Bernstein Bernstein. compreende. Né? É isso que ele compreende. Acho que por todas as razões. A menor delas talvez seja por ser judeu. Né? Aham. É claro que o judaísmo nele também interfere nessa compreensão, também contribui para essa compreensão, mas antes dela, eu acho que a compreensão humana de Mahler e a compreensão musical e histórica de Mahler. Legal. Vamos ouvir essa interpretação histórica de Bernstein em Viena, justamente dessa dualidade, todos esses nuances que você acabou de falar. Agora a gente vai ouvir essa parte do início da terceiro movimento da primeira sinfonia de Mahler. Bacana, né? Maravilhoso. O cara interpreta que é uma coisa ímpar. Só ele mesmo para poder entender essas nuances. Né? E aí, justamente, a bagagem intelectual do Bernstein é que fez ele abrir o mundo para acabar com esse preconceito entre
popular, erudito e de um lado, ou sério e não sério, e não sei o que. Isso ele levantou uma bandeira que abriu as portas da música do século XX, né? Eu acho que você tem toda a razão. E isso, aliás, é importante, é mais uma dessas dualidades que você apontava, já é importante no próprio Frère Jacques, porque o Frère Jacques é uma canção, com muitas aspas, popular, né? É infantil, tal, é para todo mundo cantar, é popular, né? Só que dentro de uma das maiores sinfonias da história. Não é? Então, o que é popular, o que é erudito? Essas categorias não atendem. A única pessoa que precisa saber o que é popular e erudito é o sujeito que precisa arrumar a loja de disco. Não é? Porque senão a loja dele vira uma bagunça. Onde é que ele põe esse disco? Onde é que ele põe aquele? Aliás, a loja de disco já fechou. Então, hoje é o cara que lá no iTunes, sei lá onde, no mundo virtual, precisa lá arrumar as suas coleçõezinhas, do seu repertório. Mas para o músico, para quem ama a música, não é para o músico profissional, né? É para quem tem amor à música, essa categoria não importa. Para quem conhece a história da música, essa categoria não importa. Popular e erudito é uma falsa questão. É um tabu muito grande, né? Muito grande. Que não tem sentido existir. Muito o homem grande. criou algumas pessoas com interesse criaram e que Bernstein descriou. Né? Foi muito criticado por isso também. Foi, exatamente. West Side Story, né, que é a obra mais popular dele, das muitas obras dele, inclusive de outros musicais de Broadway, né, avivou essa polêmica. Né? Muita gente acusou Bernstein de que maestros sérios, grandes compositores, não compõem para Broadway. Uma bobagem, né, uma imensa. Né? E ele, aliás, uma bobagem, como sempre, ou como na maior parte das vezes, movida à ignorância. Né? No próprio West Side Story, né, que é talvez o melhor ponto de encontro do compositor Bernstein com o regente Bernstein, há um outro exemplo de encontro da erudição com o popular maravilhoso, né, que é Maria. A Maria é a canção mais popular de West Side Story e tem ali um germe, uma célula, né, uma matriz de uma erudição extraordinária. Muito grande. Né? Muito bom. A gente vai ouvir essa canção que o Ricardo falou, Maria, cantado pelo Zé Carreiras, regido pelo Leonard Bernstein, numa gravação excepcional. Em que Bernstein, a gente vai escutar a liderança que Bernstein tem com o regente e intérprete, sendo que ele também compôs a canção. Isso a gente vai ouvir no próximo bloco. Saboreando Música está de volta. A gente está falando sobre West Side Story de Leonard Bernstein. Ricardo, o que você tinha mencionado antes que você não explicou totalmente sobre Maria e a dualidade? Né? O que eu estava ali comentando, Marcel, é sobre um elemento muito antigo que Bernstein recupera para iniciar o tema de Maria. Tá? Séculos atrás, um determinado intervalo musical, uma determinada distância entre duas notas, foi proibida pela Igreja Católica. Esse intervalo chama-se o trítono, que são 3 tons inteiros. Né? É uma dissonância tão... É a mais dissonante de todas as dissonâncias. Né? Ela foi chamada de diabolos em música, né? O diabo na música. Então, essa dissonância era proibida. Ela causava um desconforto que era ruim. Tá? Então, é esse trítono, é esse diabolos em música, né, que Bernstein usa para começar Maria. Tá? Então, Maria, esse ma, pa, 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 isso é um trítono, isso é um diabolos em música. Quem sabe disso? Ninguém sabe disso. Ele não queria que as pessoas ficassem sabendo disso. Ele só queria demonstrar que esse intervalo era alguma coisa que tirava ele do sossego, que movia ele, como aquela paixão por Maria. Né? E Marie resolve no A, ou seja, aquela dissonância encontra a consonância, encontra o conforto.
né, como o amor por Maria, que tira ele do lugar, que tira Tony do lugar e que encontra conforto em seguida, tá? Que é a mais doce palavra que ele já ouviu. Então, esse elemento erudito está dentro de uma canção tão popular quanto Maria, assim como um elemento tão popular quanto Frère Jacques está numa sinfonia de Mahler. Essa categoria não ajuda, não serve. Maria, I've just met a girl named Maria, and suddenly the name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a song can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria. Stop saying Maria. The most beautiful sound I ever heard. Interessante nesse exemplo é que a gente vê o Bernstein compositor e o Bernstein intérprete, né? Tudo junto, tudo mesclado ali, sem separação nenhuma. Né? Nada, ele é o compositor e o regente o tempo todo, né? É muito interessante porque essa foi a primeira vez que ele regeu West Side Story, né? Ele tinha composto isso em 57, o musical foi criado numa parceria dele com Sondheim para Broadway, essa era a proposta, e estreou em 59, o filme depois é de 61, ganhou uma tonelada de Oscars, né? E só agora, em 85, naquela época, é que ele então tem a chance de fazer a versão dele de West Side Story, tá? E ali se encontra, então, o compositor e o regente, né? Ele sabe tudo que está ali. Foi ele que escreveu, né? Tem um momento do documentário que ele diz assim, I wrote it. Play. I wrote. Ele colocou cada notinha ali. A outra coisa que quem puder assista o documentário na íntegra, tá na internet, né? A gente vê ali, Marcel, como é que ele era um homem inteiro em cada coisa. O compositor está inteiro na obra, né? E ele, logo no início do documentário, né, ele já começa dizendo para o elenco, numa reunião na casa dele, que ele passou os 10 últimos dias e as últimas 10 noites debruçado sobre a partitura, estudando. Caramba! A obra dele, o que ele tinha escrito, né? Então, essa disciplina, essa entrega, essa dedicação ao trabalho é que fizeram Bernstein ser quem ele foi, né? Entre outras tantas qualidades, né? Quer dizer, quando ele tem a oportunidade de reger a obra dele, né? Ele que já escreveu, que sabe tudo, cada nota onde está, não deixa de estudar, né? Não deixa de se dedicar à obra. Essa seriedade dele, né? É uma das suas marcas.
né? É por isso que ele resolve aquelas dualidades gerando potência e não gerando tristeza, Negativo, enfraquecimento, né? Nada de negativo. Tá? Você sabe bem que eu assisto sempre ao documentário, sempre reclamando do Carreiras, né? Assim, sempre reclamando do tenor. Faz parte da brincadeira, né? Mas por quê? É por causa dessa displicência do Carreiras com a missão que ele tem, né? Com a música que ele tem diante dele, né? Esse descaso. E esse descaso, primeiro, provoca no Bernstein uma irritação com o Carreiras, né? Dá vontade de pegar o cara pelo pescoço, dizer, ele não vai estudar isso. Quando ele vê que o cara não vai estudar isso, né? Ele podia ter simplesmente demitido o cara, ou desistido, ou ido brincar de outra coisa. Não, ele pega o Carreiras, leva para casa, senta e faz com ele notinha por notinha, né? Tá gravado. Né? Vai ensinar, vai estudar com ele. Aparece os dois, ele abraçando, né, o ombro do Carreiras, carinhosamente. Por quê? Porque é o compromisso com a obra, porque é compromisso com aquilo que ele tem que realizar. Né? Se o cara não está na dele, ele tem que trazer o cara para esse entusiasmo. Né? E a interpretação do Carreiras mostra que o Carreiras depois chegou lá. Né? Chegou lá com essa ajuda do mestre. Ele foi, além de tudo, um grande educador. Né? Bernstein abriu as portas, quer dizer, ele sabia que ele tinha na mão que educar os próximos músicos, né? Eu diria que ele foi, sobretudo, um educador. Eu acho que ele, o que foi mais foi educador, né? Quer dizer, se ele teve todas essas dualidades, né? O educador talvez seja a síntese de Bernstein. Ele adorava a coisa da educação, não no sentido do professor, né? Como eu disse lá no início, né? Ele sempre generosamente dizia isso, né? Que quando a gente ensina, a gente aprende, quando a gente aprende, a gente ensina. Tá? Mas se você pega a carreira do Bernstein como comunicador, como homem de televisão, você vai ver que ele nunca está ali apenas comunicando. Como se comunicar fosse pouca coisa. E não é. Comunicar é muito. Comunicar é quase tudo. Né? Qualquer artista sabe disso. Né? Mas o que ele quer ali é educar. Né? O primeiro programa de televisão que ele faz, a primeira série, se chama Omnibus. Omnibus, no latim, significa para todos. O que ele quer é música para todos. Né? O que ele quer é que todos tenham acesso à música. O que ele está fazendo ali é formar plateia. Quando ele faz aquela outra série no Carnegie Hall, dos concertos, para pegar a garotada e levar música a eles, ampliar os repertórios dessa garotada. E lá, não é verdade que ele pega leve, ele faz Mahler para a garotada. Né? Você conhece isso melhor do que eu. Legal. Ele não faz qualquer coisa, ele faz o que há de melhor para a garotada. Mas se há um público para o qual nós temos que dedicar o que há de melhor, é para a garotada. Isso que ele está nos ensinando, tá certo? Isso mais de 50 anos atrás, quase 60 anos atrás, ele fazia isso, né? A gente precisava ter um novo Bernstein agora, não é? Precisamos sempre ter um novo Bernstein, mas é difícil, hein? É difícil. Difícil. Interessante que no auge desse clímax todo, onde ele fez West Side Story, né? Ele resolveu juntar duas gangues, uma de porto-riquenho com os americanos que se disputam, se matam entre si. E no final, que quando ocorre o romance entre eles dois, né? Os dois protagonistas, no final ele faz uma mensagem maravilhosa, que existe um lugar melhor para a gente. Então ele está mostrando ao mundo que a gente tem que ensinar, que a gente tem que unir, que essa violência não leva a nada. Não é? Ele fez isso em forma de música, ele passa isso nessa última área do Somewhere, né? Que aquele T-Canal é um espetáculo aí, né? Coisa. Não tem que levar para ensinar igual a carreira, não precisa. Não precisa, ela fez o dever de casa dela. Né? Muito legal, essa interpretação da Kiri é uma coisa de arrepiar. De arrepiar. Ela tem tudo aquilo que a gente estava apontando antes, né? Ela tem essa dedicação, essa seriedade, essa entrega ao papel, né? Ao trabalho a realizar, à interpretação a fazer, né? Ela sabe que sem ela Maria não existe, né? Maria precisa dela, queria ter canal para existir. Né? Bernstein sabe que sem ele, Mahler não vai existir, né? Ou West Side Story. Também outro vai fazer.
Mas Mas diferente. é diferente, mas não é daquela maneira, né? Então, eu acho que essa é uma mensagem linda que você estava apontando, né? Essa coisa de que ele, com o Samuel, aponta um lugar melhor. Que é a né? mensagem, e que essa mensagem a gente tem que ler todo dia. E aí, Marcelo, você apontou para uma coisa também importante da personalidade dele, né? Ele era um homem de abordar os conflitos, né? Ele não era um polemista, ele não era um sujeito que estava no mundo comprando briga, mas ele era um sujeito dedicado às grandes questões, né? O termo radical chic foi criado por Tom Wolfe, um grande jornalista, um grande escritor, sobre Leonard Bernstein. O Leonard Bernstein que foi o radical chic, porque ele fez um jantar com o pessoal dos Panteras Negras na década de 60, 70, no apartamento dele, no Dakota, de frente para o Central Park, para conversar com os caras e entender o que eles queriam. Né? Então, esse radical, como os Panteras Negras, mais chique no Dakota, era o próprio Bernstein. Né? Ele era esse cara de buscar a raiz das coisas, de querer entender, né, radicalmente cada coisa, por mais distante que fosse dele, né? E fazia isso sempre de uma forma muito chique, né? Ele era um homem profundamente elegante, né? Como as pessoas mais elegantes, ele não tinha nenhum sinal de luxo. Né? Nem o relógio, nem nada. Nada nele apontava o luxo, nem na casa dele, nem no trabalho, nada apontava para o luxo. Né? O luxo estava dentro dele. Estava dentro dele, é isso, você tem toda a razão. Então a gente vai ouvir agora, com aquele T-Canal, esse fechamento do West Side Story que realmente abalou o universo musical daquela época. Brilhante, né, Ricardo? Mas quantas coisas levam esse brilho todo do Bernstein para a gente, para a geração futura? Né? É um negócio de louco, né? Ele é aquilo que a gente já tinha conversado, né? É fenômeno, né? A gente certamente precisa de outros Bernsteins, né? E eu acho que há outras pessoas que têm talentos próximos aos dele. Talvez não haja ninguém que tenha todos os talentos que ele tinha, mas os talentos dele eram tantos que sempre alguém defende aqui e acolá, né? Eu acho que ele tinha essa coisa, Marcelo, da dualidade, né? Essa imagem que você criou para ele é muito, muito rica, muito, muito verdadeira, né? E ele tem sempre o risco, né, de cair em dualidades perigosas, né? Para um homem da geração dele, do mundo de onde ele veio, né, com as características que ele tinha. Há sempre o risco de uma polêmica, né, de uma acusação. Né? Mas havia uma coisa nele que liquidava isso, né? Que era um homem sempre verdadeiro. Ele estava sempre com a verdade. Né? Ele não escondia nada na vida dele. Né? Por mais polêmica que fosse a questão, ele não guardava debaixo do tapete. Não guardava debaixo do tapete. Ele vivia aquilo que ele era intensamente. Intensamente, né? E de forma verdadeira, né? Até a polêmica sobre a sexualidade dele, o caso que ele teria tido com um sujeito durante uma viagem à América Latina, ele chegou em casa e contou tudo. Não precisava contar, não. Não é? Ninguém ia contar por ele. Ele contou. Isso permitiu a ele viver com a mulher dele, com os filhos dele, uma verdade sobre a sexualidade dele. Não é? Isso permitiu viver com ela de verdade até o fim da vida dela, com uma mulher que foi a mulher da vida dele. Né? De outro lado, não colocou a ele, ao mundo dele, aos desejos dele, como alguém debaixo do tapete. Né? Ele não se colocou debaixo do tapete. Né? Ele viveu integralmente esse luxo interior que você apontou, que eu achei essa imagem linda. Né? Ele tinha o luxo dentro dele. Né? E acho que ele deixa para nós uma coisa
importante, Marcelo, que é essa ideia de que música é para todos, né? Música não é para alguns, música é para todos. Toda música é para todos. Quem escolhe a nossa música somos nós, cada um de nós. E essa escolha muda ao longo do dia, né? Eu mudo de música mais do que mudo de roupa, né? Então, porque há tanta música e eu sinto coisas tão diferentes e as músicas me ajudam tanto a compreender o que sinto que eu preciso de muitas, né? Quanto mais música, melhor eu me compreendo. E melhor compreendo aos outros, né? Melhor compreendo ao mundo, né? Música é para todos. Essa música clássica, essa música para alguns, é uma falsificação. Música é para todos, né? Música é especialmente, e essa música é especialmente para o povo, né? Esse ente abstrato aí chamado povo. Quem diz que o povo não gosta é quem não gosta do povo, né? O povo gosta, todos gostam, né? A música é para todos. Legal. Isso também é bacana, né? Como a música, se você tem uma compreensão a mais, uma profundidade, você vai estudando um pouquinho mais, entende um pouquinho mais, ou escuta alguém que tenha esse conhecimento, como o teu caso, que você foi estudar com Bernstein. Então você tem uma profundidade sobre a música de Bernstein, e isso é saboreando música, né? Isso que saborear a música faz a gente sentir a música muito mais brilhante. Bom, eu tive um prazer imenso de estar aqui com você, Ricardo. Muito obrigado. É sempre muito bom poder bater papo contigo sobre música. Obrigado. E realmente você, também, você tem uma cabeça encantadora. Imagina, valeu, Ricardo. Você também. Obrigadíssimo. Valeu. Obrigado.